E fala aí, galerinha do meu canal, Janderson Lopes Histórias de Terror. Estou aqui mais uma vez para trazer um relato impressionante para vocês. E você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Bora para o relato? O meu pai, ele gostava muito de caçar em uma mata que tinha perto da nossa casa. Não era muito longe não, o máximo 5 minutos, da minha casa até essa mata. Parece que era uma devoção que o meu pai tinha, de toda noite caçar. Não tinha dia chuvoso ou dia quente para ele. Toda noite ele ia caçar. A maioria das vezes ele ia sozinho. Mas depois que começou a acontecer coisas estranhas e inexplicáveis naquelas matas, o meu pai não foi mais sozinho. Chamou uns colegas para ir mais ele. Ele sempre ia com esse grupo de colega, mas com o passar do tempo, a coisa foi ficando séria naquela mata. Até os animais que tinham naquela mata foi desaparecendo. Até os tatus, as capivaras que tinha naquela mata, sumiram tudo. O meu pai não sabia por qual motivo que estava sumindo todos os animais daquela mata. Mas era uma mata muito tenebrosa e poderia ter qualquer predador naquela mata, menos o que o meu pai estava imaginando. Ele sempre dizia para nós, quando chegava em casa, que se tratava de um lobisomem, né? Ele dizia, né, que se tratava, não tinha certeza. Perto da mata e perto da minha casa, tinha algumas casas também, umas 10 casas. Era um vilarejo pequeno, não era muito grande não. 10 casas não é muito grande a coisa, né? E o meu pai, uma noite, chamou os amigos para irem caçar na mata, ver o que poderiam pegar. Com esse bicho aparecendo, era muito difícil ter alguma coisa viva naquela mata. E deu a noite e o meu pai foi com os meus amigos até a mata caçar. Mas essa noite não pegou nada e nem aconteceu nada de estranho na mata. Bom, o meu pai voltou para casa meia-noite, pois quando a noite era muito boa de caça, o meu pai demorava até o amanhecer do dia para voltar para casa. Às vezes, nós ficava preocupado pela demora dele, pois aquele lugar era muito perigoso e poderia ter qualquer coisa que atacasse o meu pai. Onça, cobras morder eles, que tinha muita cobra nessa mata, e etc. Essas coisas que poderiam fazer mal ao nosso pai. Mas ele veio cedo, meia-noite ele estava em casa, e disse: Olha, mulher, voltamos porque na mata não tinha nada para nós pegarmos. Passamos horas e horas naquele lugar e não passou nada, nem uma capivara sequer. E o meu pai entrou para dormir e os amigos dele foram embora para a casa deles. Não era muito longe, era uma casa perto da outra, mas tinha um amigo que morava na cidade. E dessa vez ele ficou na casa de outro amigo do meu pai. Bom, aquele lugar, com os passados dias, foi surgindo o relato de uma criatura que corria sobre a madrugada, fazendo barulhos de aterrorizar a pessoa dentro de casa. Mas por enquanto, era apenas um bicho desconhecido. Ninguém nunca viu ou sequer olhou pela janela para ver o que era. Também se fosse o que eles estavam pensando, que eles pensavam que era um lobisomem, sim, e é um lobisomem, eles não iam sair de jeito nenhum, pois o comportamento dele é muito agressivo e poderia matar alguma pessoa. Um homem não tem chance contra um bicho daquele jeito, daquela forma. Bom,
O meu pai disse: se esse bicho que está correndo aqui na madrugada é um lobisomem, só tem um jeito de descobrir. Nós indo caçar na mata, porque é onde ele gosta de se enfiar lá na mata. A mata já estava ficando meio sinistra. Quando dava 6 horas da noite, ficava uma escuridão só pro lado da mata. Eu não tinha coragem de entrar naquela mata nem que me pagasse muito dinheiro. E também eu não queria muito dinheiro para entrar naquela mata não. Poderia oferecer até pouco, mas eu não entraria de jeito nenhum. O meu pai reuniu os amigos de novo e combinou logo em uma noite de lua cheia, que dizem que é a noite que o lobisomem costuma atacar, né? Mas essa noite estava meio assustadora. O meu pai mais os meus amigos saíram 6 horas da noite e entraram na mata. A mata tinha um caminhozinho estreito que dava direto ao ponto que eles caçavam. Era acostumado toda vez caçar naquele ponto. Mas o meu pai chegou com os amigos naquele ponto e não tinha nada. O meu pai ficou olhando o que aconteceu naquele lugar e falou para os meus amigos: olha, a coisa aqui não está muito boa não, viu? Porque não tem nenhum animal sequer. Parece que desapareceram todos. E parece que os animais dessa floresta, dessa mata, já sabem que está rondando por aqui. O meu pai conta que ele estava distraído, conversando com os amigos, quando ouviu um uivo lá longe. E os amigos dele falou: olha, será que não é um lobisomem isso? O meu pai falou: ora, que lobisomem? Não existe lobisomem. Mas eles estavam com o pé atrás dessa história. O meu pai não tinha nenhuma arma sequer. Caso contrário, se o lobisomem resolvesse atacá-los, com certeza não teria muita chance de se defender. Só um amigo meu que tinha uma faca, mas mesmo assim ele não sabia onde estava a faca, pois tinha perdido a faca, né? Em uma das viagens para casa, né? Bom, não demorou muito e aquele bicho já estava rosnando ao redor dos nossos amigos, do meu pai. O meu pai falou: mantenha calma. Se ele pular na nossa frente, o único jeito que tem é correr. Nós não vamos ficar aqui para morrer. Com certeza nós vamos morrer se ficar aqui parado. O meu pai não deu nem tempo fechar a boca. Quando ele fechou a boca, lá estava aquela criatura do inferno. Parecia que tinha saído do inferno aquela criatura. Seus olhos vermelhos, suas orelhas pontudas, seus dentes longos, seu focinho como de um cachorro. Era meio parecido com um cachorro. Mas o que mais impressionou meu pai foi a forma que ele se locomoveu tão rápido. Ele estava que nem um cachorro, um animal quadrúpede, e de repente passou para uma forma humana. Rapidamente ele se colocou de pé na frente do meu pai, o que deixou o meu pai e os amigos dele apavorados de medo. Nunca tinha visto uma coisa assim. Bom, o único jeito foi correr mesmo. Eles correram bastante e ainda estavam longe de casa e não tinham nenhum recurso sequer, nem uma casa velha, não importava se a casa fosse mal assombrada ou não. O que importava era a sobrevivência deles, mas eles não encontraram nenhuma casa velha. Bom, o meu pai falou que nunca achou tanta força e nem tanto fôlego para correr, do tanto que ele correu. E aquele bicho, o som que ele fazia, era o que dava mais vontade nos amigos do meu pai correr e no meu pai também. Ele corria com os cotovelos no chão, batendo as suas mãos nas orelhas, fazendo um som característico que todo mundo conhece: zum, zum, zum.
Zum! Quando meu pai e os amigos deles ouviram isso, aí que deu vontade de correr mesmo. Aquele bicho parece que nunca se cansava de correr. Quanto mais ele corria, mais vontade ele tinha de correr. Parecia que queria colocar um fim em todos nós de uma vez, neu e nos meus amigos. Só tinha pena se ele conseguisse pegar nós, porque nós estávamos ficando cansados já. Foi quando meu pai de longe avistou a nossa casa e foi correndo o mais rápido possível e disse aos amigos: "Vamos para minha casa, rápido, rápido." Eles correram até a minha casa, mas ainda estava muito longe. Tinha 5 minutos ainda para ele chegar na minha casa. Eu acho que o meu pai tirou em 2 minutos, porque não tem condição. Ele chegou lá à porta de casa tão rápido, batendo. "Abre a porta, mulher, abre a porta, rápido, rápido. A criatura está vindo aí." E a minha mãe correu depressa e abriu a porta. E o meu pai com os amigos dele entraram o mais depressa possível. E caindo dentro de casa, a minha mãe falou: "O que aconteceu com vocês? Que vocês estão tão assustados? Parece que viu fantasma." E o meu pai falou: "Olha, foi pior do que um fantasma que nós vimos lá na mata lá. Está bem aí fora." O meu pai nem fechou a boca. Aquela criatura estava lá fora lá, de pé, em frente à casa. Parecia que ele sabia que o meu pai tinha entrado com os amigos dele. E os meus amigos também, né? O meu pai disse: "Agora o que nós vamos fazer contra esse bicho? Eu não tenho arma. Agora é só esperar o que vai acontecer." O meu pai mandou todo mundo ficar quieto e apagarem as luzes. Bom, as luzes já estavam apagadas. Só a da sala que estava acesa. E mesmo assim a minha mãe apagou. Bom, e ficaram todos em silêncio por alguns minutos. E podemos ver a respiração cansada daquele bicho. Parecia que a qualquer momento aquela respiração dele ia parar. Era como se ele estivesse puxando um ar com muita força assim, e tinha muita dificuldade. E ele dava um rosnado tão baixo que dava medo na pessoa. A minha mãe chorando no canto da parede. O meu pai desesperado e os amigos dele também. Não sabia o que fazer naquela hora. E foi quando ele chegou contra a porta e começou a investir violentamente contra a porta. Violentamente mesmo. Se jogar contra a porta. Eu nunca vi uma coisa fazer aquilo. Se jogar com tanta força contra a porta que o meu pai ficou admirado. Mas só que a porta era muito forte e aguentou os impulsos que o lobisomem deu nela naquela noite. De tanto ele insistir, investir contra a porta, ele foi embora quando viu que não ia conseguir entrar na casa, porque se ele conseguisse entrar na casa, já era. Nós estávamos mortos lá dentro lá, porque não tinha outro meio de correr. Para fora nós não podia correr, ele saía. Causava o risco de não dar tempo de chegar em outra casa. Então, era nós ficar lá dentro e morrer mesmo, pelas garras do lobisomem. Bom, ele saiu arranhando a parede, deixando uma marca da porta até a janela. E olha que da porta até a janela não é muito perto não, um pouco longe da minha casa, hein? E ele foi embora, dando uivos de gelar a espinha e correndo pelo aquele vilarejo. Naquela noite meu pai não dormiu. Quem é que ia dormir com uma coisa daquela sorta na rua? Bom, o meu pai passou a noite acordado com os amigos e conversando entre eles. Nossa, nós demos muita sorte, viu? De nós ter chegado em casa vivo. Ele estava com muita raiva. O meu pai se referindo ao lobisomem. Se ele conseguisse alcançar nós quando nós íamos correndo lá daquela mata até aqui, nós estávamos mortos. Você poderia escrever, amigo.
Nós estávamos mortos. Sabe o que é mortos? Não tinha nem a carcaça nessa hora de nós. Bom, e o meu pai falou, eu vou me mudar daqui. Quando foi no outro dia bem cedo, era o que mais se falava sobre esse bicho correndo na madrugada, nesse vilarejo. E o meu pai arrumou uma casa na cidade e fomos embora daquele lugar. Bom, nunca mais ouvimos relatos sobre aquele lugar, do que tinha acontecido com aquele lobisomem, se conseguiu capturar ele ou se mataram ele. Eu não sei, mas que aquela mata é esquisita e torna aquela casa do meu pai, que nós moramos por muitos anos, mais estranha ainda. Isso eu posso afirmar. Ela é mal assombrada. E a mata também guarda muitos mistérios que pouca gente sabe até hoje. E nós fomos embora para a cidade e nunca mais coloquei os pés lá também, nem pretendia colocar os pés, principalmente à noite naquele lugar que ficava macabro pela presença daquele lobisomem. Só de você pisar, você já sentia uma sensação ruim no seu corpo. Eu nunca mais pisei naquele lugar, mas muita gente conta que até hoje esse lobisomem aparece lá. Bom, aparecia, né? Porque disseram que tinham matado ele numa noite anterior que ele tinha aparecido nesse vilarejo nosso lá. Mataram ele, mas não tem quase ninguém não. Todos se mudaram e foram embora para algum lugar bem distante daquele vilarejo e daquela mata. E nem caça não houve mais, foi proibido a caça naquela mata, depois que esse lobisomem começou a aparecer. Bom, esse foi mais um relato do canal Janderson Lopes Histórias de Terror. Eu vou mandar um salve para Mariano Bernardo também. Vou mandar um salve para Neigui também. Vou mandar um salve para Rose também. Vou mandar um salve para Português. Vou mandar um salve para Eri Everton. Vou mandar um salve para Márcia Maria também. Vou mandar um salve para todos os inscritos do meu canal. E você que não é inscrito, se inscreve e compartilha o meu canal, divulga o meu canal. Se você puder divulgar, não estou forçando, divulga. E se você gostar desse relato, deixa o like, comenta e compartilha meus vídeos. Tchau, tchau. Fui, gente. Até o próximo relato. Sim, e mais um pouquinho. Vou divulgar um canal aqui, Mundo da Micaela e da Kathleen. Se inscrevam nesse canal, viu? Mundo da Micaela e da Kathleen. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, Mundo da Micaela e da Kathleen. Tchau, tchau. Fui!